Olá pessoal, amigos, parceiros do Humanas em Foco. Mais uma vez a gente se encontra, não é? Nessa nossa caminhada, nessa nossa perspectiva de sucesso rumo à nossa aprovação. Hoje nós vamos discutir exatamente o processo de formação das monarquias nacionais. Muito bem, pessoal, nós estamos ainda naquele caminho, naquele percurso do final da Idade Média. Ou seja, nós estamos ainda na Baixa Idade Média e vamos destacar o momento final dessa transição, dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Muito bem, dois fenômenos vamos analisar. Esse processo de centralização do poder monárquico, tá? E também a famosa crise do século XIV. Ok, minha gente? Olha só. A gente sabe, nós sabemos muito bem que os reis medievais, eles eram reis fracos, Como se diz, na Idade Média, o rei reina, mas não governa. Não é assim? O que é que está acontecendo a partir dos séculos XII, XIII, XIV? Esse poder monárquico, que era nominal, ele passa a ser cada vez mais real, concreto. Vamos imaginar, só para a gente ter assim uma ideia, como se fosse, como a gente joga uma pedra na água, não vai ampliando os círculos na água. Muito bem, século após séculos os reis iam conseguindo expandir a sua jurisdição, a sua área de poder, até então abranger um território nacional. Por isso nós vamos chamar de monarquias nacionais. Olha só, pessoal, esses reis, eles tinham que trabalhar no sentido de superar duas esferas de poder, A esfera de poder da igreja, que se pretendia ser um poder universal, ou seja, sobre toda a Europa cristã, o Papa se colocava como o príncipe da cristandade. Então os reis precisam afastar essa influência para poder se afirmarem dentro de seus territórios, tá certo? E a outra esfera de poder que precisava ser superada eram exatamente os poderes locais dos senhores feudais, tá certo? Quer dizer, aquela autonomia, Aquela independência que os senhores feudais desfrutavam, agora precisava ser dobrada. Ou seja, esses senhores feudais precisam se tornar súditos da coroa, súditos do rei, E assim vai ocorrendo a formação das cortes, tá bom, minha gente? Isso conta também com o elemento da participação da burguesia, que nós já analisamos, vinha num processo de fortalecimento cada vez maior e era altamente interessante para os burgueses, os comerciantes, que houvesse a centralização do poder monárquico. Por quê? Porque aí você vai superando exatamente os particularismos, os localismos feudais. Aquela história, lembra que eu falava? Cada senhor feudal cunhava sua própria moeda. Cada senhor feudal ou cada região feudal tinha seus próprios pesos e medidas. Outro elemento também, minha gente, é que aquela fragmentação territorial dos feudos promovia o quê? Uma proliferação de taxas e pedágios e tudo mais. Quer dizer, você atravancava, então, o desenvolvimento do comércio. Não é, pessoal? Olha só, já pensou a centralização do poder monárquico em todo o território? Minha gente, um só rei, uma só lei, uma só moeda, muito menos impostos e taxas e pedágios, não é? Muito maior segurança para os negócios. Então, perfeito para a burguesia também esse processo de centralização monárquica. Agora não vamos pensar que foi simplesmente essa aliança do rei com a burguesia que trouxe a centralização do poder monárquico. Não. Nós temos também, é claro, o momento de crise do feudalismo. Os velhos senhores feudais, quer dizer, o clero e a nobreza, eles também vão em busca de uma proteção, de uma acomodação de seus privilégios.
né? Não podemos esquecer que na decadência feudal você vai encontrar, por exemplo, as rebeliões dos servos, né? Na França você vai chamar de Jacqueries, tá? Tudo em consequência daquela história do século XIV, ok? O que foi o século XIV? A peste negra, a grande fome e a guerra dos 100 anos. Não é, pessoal? O resultado dessa verdadeira trilogia do terror, não é? Você vai ter aonde? Você vai ter na rebelião dos servos. E aí, como é que você vai controlar essa rebelião? Era necessário um poder central. Entendeu como é que é? Então, os velhos senhores feudais vão se abrigar aonde? Debaixo da coroa dos reis. Né? Então, como diz Perry Anderson, né, nas linhagens do Estado absolutista, né, essa centralização do poder monárquico é, fundamentalmente, a concretização de um Estado burocrático, administrativo, centralizado, mas um Estado feudal. Afinal de contas, quem é que vai compor a corte dos reis? Exatamente. Bispos, cardeais, duques, barões, ou seja, a velha camada senhorial, que diante da crise do feudalismo, não é, diante da perda de seus poderes locais, eles começam a se aninhar debaixo desse poder maior, que é o poder monárquico, recebendo as pensões da corte. Dentro de um mundo, de uma sociedade que está se tornando cada vez mais o quê? Monetarizada. Uma economia cada vez mais o quê? Comercial. Certo, minha gente? São profundas transformações que levarão a esse fenômeno que é a formação dos estados nacionais modernos. A partir do século XV, você tem essa configuração perfeitamente definida. Muito bem, já que a gente analisou um panorama geral, a gente precisa agora ver os casos específicos, né? Primeiro caso que a gente pode analisar seria exatamente o caso francês. Vamos lá ver na França o processo de centralização monárquico. Olha só, pessoal, vamos voltar um pouco lá para a queda do Império Romano, século V. Qual foi a primeira dinastia dos reis franceses? Exatamente, lembra? A dinastia merovingia, né? Que é marcada pelaquela questão dos reis indolentes, lembra? Os reis fracos, né? Que deixavam a administração a cargo do primeiro-ministro, o majordomos. Então, dessa primeira dinastia, nós vamos até o século VIII, mais ou menos, não é? Quando você tem a segunda dinastia francesa, que são exatamente quem? Os reis carolíngios, né? Aí você tem a história do Império Carolíngio, Carlos Magno, aquela coisa toda que a gente já discutiu, não é verdade? Muito bem. Acabando a dinastia carolíngia, olha aí, nós vamos para a dinastia capetingia. Olha só, terceira dinastia da monarquia francesa. Olha a carinha do sujeito aí, ó. Hugo Capeto, tá vendo? Duque de Paris, não é? Toma o poder das mãos, não é, dos últimos reis carolíngios, tá certo? E dá início à dinastia capetingia. Muito bem, esses reis capetingios, eles são fundamentais no processo de centralização do poder monárquico na França. Tá bom, minha gente? Olha só, você tem alguns reis interessantes, como por exemplo o Filipe Augusto, tá? Esse daí já começa a montar um corpo de funcionários, tá certo? Olha só, iniciando uma certa burocratização, uma certa centralização administrativa. Não é, na verdade? Você vai ter ainda o Luís IX, olha ele aí. Esse rapaz vai comandar, por exemplo, a 7ª e a 8ª cruzada. Esse aí é o famoso São Luís, que vai ser canonizado pela Igreja Católica, porque exatamente empreendeu, né, as cruzadas, tá certo? Esse aí também representa uma maior centralização do poder político administrativo. Mas o mais importante de todos é esse, Filipe o Belo, Filipe IV, tá bom? Ele vai governar até mais ou menos ali princípio do século XIV, 1300 e pouquinho, 1330, tá bom? Mais ou menos em torno disso. O que é que acontece com Filipe o Belo? Ele é profundamente responsável, né, por uma guinada definitiva no sentido da centralização do poder monárquico, ao ponto de chegar a derrubar um papa. Lembra dessa história? O cativeiro de Avignon? Foi ou não foi? Filipe o Belo estabeleceu que as propriedades eclesiásticas na França passariam a lhe pagar impostos. Olha aí, né? Processo de centralização da arrecadação tributária. O Papa então se rebela,
Contra essa determinação, Filipe simplesmente foi lá, derrubou o papado e nomeou um papa francês. E mais, transferiu a sede do papado de Roma para Avignon, no sul da França. Olha só, o famoso cativeiro de Avignon, né? Como chamam aí os estudiosos da história da Igreja Católica. Durante 70 anos havia esse papado francês. Olha só a afirmação do poder da monarquia na França. Muito bem, minha gente, acontece que depois da morte de Filipe o Belo, nós vamos entrar numa outra dinastia francesa, não é? Que é a dinastia de Valois. A dinastia de Valois, ela atravessa a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. A dinastia de Valois, tá certo? É marcada exatamente porque, devido os descendentes de Filipe o Belo não deixarem herdeiros para o trono, o que foi que aconteceu? O rei Eduardo III da Inglaterra, Eduardo III, rei da Inglaterra, alega que, sendo descendente, não é, de Filipe o Belo, teria direito ao trono francês. Mas é claro que os franceses não iam querer um rei inglês comandando ali a França. Então eles alegam a lei sálica, a lei que vinha lá, sabe da onde? Dos merovingios, que dizia que, pela linhagem feminina, não haveria sucessão no trono francês. Pois é, Eduardo III lá na Inglaterra, ele era neto de Filipe o Belo, mas era neto por causa da filha de Filipe o Belo, que se casou lá com o seu pai, o rei da Inglaterra, entendeu? Então ele tinha uma descendência feminina. Assim sendo, os franceses proclamaram como seu rei, não é, o descendente, o membro, né, da dinastia de Valois. Pois essa dinastia de Valois atravessa a Guerra dos 100 Anos no conflito com a Inglaterra. Tá bom, minha gente? Olha só. Nesse episódio da Guerra dos 100 Anos é quando aparece Joana d'Arc, né? A famosa Joana d'Arc, que vai realmente promover uma reviravolta, porque quando Joana d'Arc apareceu, a Inglaterra estava controlando 80% do território francês. O rei da França estava encurralado. E aparece aquela camponesa, mística, que dizia que tinha visões e visagens, né, com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo, ninguém mais, ninguém menos do que a própria Virgem Maria, né? E aí ela dizia que conversava com eles e que eles então deram essa missão para ela libertar a França. Pois a danadinha camponesa nunca tinha treinado militarmente, nunca tinha segurado uma arma, né? Ela camponesa, simples. Ela, com 16 anos, assume esse processo da guerra. O rei da França já estava encurralado mesmo, não tinha mais nada a perder, e diz, vá lá, então, né? Comanda então essa história. Pois muito bem, com 16 anos ela assumiu esse processo, com 19 anos, ou seja, 3 anos depois, a França tinha virado o jogo, sob o comando dela, Joana d'Arc. Acontece que ela foi capturada pelos ingleses e queimada lá na Inglaterra como bruxa, né, minha gente? Acontece que depois, né, os cardeais e bispos da França conseguiram reverter esse processo de excomunhão, de inquisição, e acabaram conseguindo a canonização de Joana d'Arc como Santa Joana d'Arc, que hoje em dia é padroeira da França. Não é para menos, né, pessoal? Resultado, quando nós terminamos a Guerra dos 100 Anos em 1453, né, que foi de 1337 a 1453, na verdade 116 anos de processo, a monarquia francesa estava consolidada, né? Os reis franceses eram reis efetivamente de toda uma nação, de todo um território. Ok, minha gente? Então, pessoal, analisamos o caso da formação da monarquia francesa, podemos analisar agora o caso da monarquia da Inglaterra. Olha só, esse processo começa com o duque francês, né? Olha aí, ó, Guilherme, o Conquistador. Esse vai ser o cara que vai sair da Normandia, na França, e vai conquistar a ilha da Grã-Bretanha, então se tornando o rei da Inglaterra. Olha só, pessoal, isso dá origem a um probleminha que era o seguinte: os reis da Inglaterra passam a ser vassalos do rei da França. Por quê? Porque Guilherme era duque da Normandia na França e se torna rei na Inglaterra. E assim sendo também, os reis ingleses tinham jurisdição no continente europeu, que era esse território do norte da França. Olha só, pessoal, o que é que vai acontecer? Cerca de 1215 nós temos o rei João Sem Terra. Por que é que ele ganhou esse apelido? Exatamente porque ele quis ampliar esse domínio inglês em território da França e acabou perdendo essas terras. E aí, minha gente, perdendo esses territórios, o rei
João Sem Terra, ele é acuado, pressionado pela nobreza dos barões ingleses, que impõe, então, nunca esqueça disso, a Magna Carta, dizendo que era preciso limitar os poderes monárquicos daí por diante. Minha gente, é considerada assim uma das primeiras constituições da história. Alguns direitos civis foram garantidos na Magna Carta, como, por exemplo, o direito de um homem ser julgado pelos seus iguais, como, por exemplo, que a monarquia só poderia cobrar impostos se aquela região, aquele condado, né, como eles falavam na Inglaterra, tivesse representação aonde? No parlamento, minha gente. A Magna Carta de 1215 contra o rei João Sem Terra é a origem do parlamento inglês. Assim sendo, pessoal, uma tradição da monarquia inglesa é que desde seus primórdios, os reis ingleses nunca serão assim muito fortes, não é? É um marco dessa história britânica, tá, pessoal? Isso é importante. Lá na frente, em outras aulas, a gente vai resgatar esse dado, né? Que desde suas origens, olha só, os reis ingleses têm uma certa limitação de sua autoridade e de seu poder por conta da imposição da Magna Carta ao rei João Sem Terra em 1215. Tá bom, minha gente? Esse rei João Sem Terra, ele era irmão do famoso Ricardo Coração de Leão. Tá, pessoal? Esse Ricardo Coração de Leão, ele foi um dos que participou das cruzadas, né? Essa época é mais ou menos aquela época de onde vem a lenda de Robin Hood, não sabe, minha gente? Entendeu? Que esse Ricardo Coração de Leão, na verdade, não sei por que esse nome, porque era um tremendo de um tirano, era um tremendo de um sacana. Episódios assim terríveis e sanguinolentos que ele promoveu lá na Terceira Cruzada, lá em Jerusalém, né? De exterminar crianças, idosos, enfim. Tá bom, pessoal? Muito bem. O que é que acontece? Aí a gente vai chegar exatamente na questão do Eduardo III, rei da Inglaterra, mais uma vez a história da Guerra dos 100 Anos começando, lá em 1337. O que é que foi que aconteceu, pessoal? Eduardo III, a gente já sabe, ele reivindicava o trono francês porque ele era descendente de Filipe o Belo, não é? E também, pessoal, Ricardo III estava de olho em recuperar aquela jurisdição que a Inglaterra tinha sobre os territórios franceses, né? Deixar de que a Inglaterra ela foi reduzida a ser apenas uma ilha. Ela perdeu espaço no continente. Então o Eduardo também visava a recuperação daquele território perdido pelo João Sem Terra lá atrás, né, pessoal? Outro elemento que vai dar início a essa Guerra dos 100 Anos, sabe qual foi? A pretensão de Eduardo III de controlar a região de Flandres. Sabe o que é a região de Flandres hoje em dia? Os Países Baixos, Holanda, Bélgica, que naquela altura do campeonato era a grande fornecedora de lã para a Inglaterra. Olha, minha gente, de onde vem a tradição inglesa, não é, das manufaturas têxteis? Tá vendo aí, ó? Nós estamos falando de 1337 e já era uma questão importante essa questão do comércio de lã para as oficinas britânicas, né? Então esses são basicamente os elementos que levarão o Eduardo III a atacar a França, dando início à Guerra dos 100 Anos, que a gente já analisou, né? Acabamos de analisar o episódio de Joana d'Arc e tudo mais. Minha gente, aliado a esse processo de belicosidade, de conflitos da Guerra dos 100 Anos, você vai ter a questão paralelo a tudo isso que atravessa o século XIV, a grande fome. Começo do século XIV, certo? 1316, você vai ter uma fome crônica. O que é isso, pessoal? É que não se tratou de uma geada, de um inverno rigoroso, ou de uma seca, ou de enchentes. Não, é muito mais grave. Sabe o que é? O solo da Europa se esgotou. Simplesmente a terra não produzia mais. Minha gente, nós estamos falando de um espaço que é cultivado desde o Império Romano. Nós estamos falando de 1300, ou seja, 700 anos atrás. Desde quando que esse território ele vinha sofrendo o processo de exploração agrícola, né? Então, nós já temos aí no mínimo mais de 1000 anos de uso desse solo. Quando a gente chega no século XIV, minha gente, esse solo está esgotado. É uma fome crônica. O que é que acontece? A população desnutrida, muito mais vulnerável a quê? Às infecções. Aí você cola com a história da peste negra, que não é brincadeira, não. Multidões de pessoas aglomeradas em quê? Nas cidades que estavam começando.
E você pensa o quê? Que as cidades eram que nem hoje lá na Europa? Porra mais linda do mundo? Não, senhor. Eram verdadeiras pocilgas. Como a gente fala, um alto índice de quê? De insalubridade. Não tem esgoto, não tem água encanada, vielas, becos, enfim, verdadeiras favelas. Tinha mais mosca do que gente nas cidades. Imagina você nessas condições e ainda mais por cima o quê? Falta de higiene total das pessoas. Né? Ninguém tinha noção de vírus, de bactéria, nada disso não. Entendeu? A mesma faca que o sujeito limpava o barro da bota, ele entrava em casa e arrancava um pedaço da carne para comer. E banho que não se tomava. Né? A igreja dizia que tomar banho demais era pecado, porque você estava dando mais valor ao corpo do que à alma. Entendeu? Lavar as mãos para comer, nem pensar. Outra coisa, muito comum, é o uso coletivo de copos, pratos e talheres. Entendeu como é que é? Às vezes uma mesma caneca passava em 4, 5, 6 bocas. Entendeu? Amigos chegavam numa taverna para tomar vinho e era a jarra de vinho, né, com 1 ou 2 canecas para 6 homens beberem. Tranquilamente era assim. Então imagina isso para a proliferação de doenças. Lá se vem o quê? A peste bubônica, a febre tifoide, transmitida pela picada do carrapato dos ratos, ou também transmitida pela urina dos ratos. Para vocês terem uma ideia das condições, você abria a despensa de casa e os ratos saíam correndo. Você não fazia nada, metia a mão no saco de farinha, levava para a mesa, molhava, amassava, fazia um pão. Olha aí, ó. Ainda tinha uns pontinhos pretos que era o cocô do rato. As crianças diziam, mamãe, isso é um panetone? Não, não, meu filho, é cocô de rato. E a pessoa comia, entendeu? As pessoas trocavam de roupa quando a roupa se acabava. Sabe que roupa era essa? Feita de lã, grossa, cheia, repleta de percevejo, carrapato. Você acordar com um rato roendo o dedão do pé não era raridade, não. Entendeu? Imagine nessas condições, é uma festa para a proliferação das doenças. Você tem uma ideia? A peste negra chegou a matar 40% da população da Inglaterra. Entendeu? No balanço final, a gente pode dizer que a peste negra chegou a matar de 1/3 a 50% da população europeia. O século XIV é um século de refluxo, tá, pessoal? De declínio generalizado. Declínio populacional, declínio das atividades mercantis, é um problema, né? O século XIV. Tá bom? Sabe qual vai ser a saída da crise do século XIV? O século XV. E o que é o século XV? A partir daí nós vamos ter o quê? As grandes navegações, a revolução comercial. Tá, pessoal? Mas aí são cenas do próximo capítulo, ok? Um grande abraço, vamos manter aí a firmeza, a determinação nos nossos estudos. Ok, minha gente? Até o próximo encontro. Valeu!